Então, já estamos no ar, vamos começar. Vamos começar pela ordem alfabética, vai? Já que é mais fácil para eu controlar aqui. Alexandre, o que você achou do texto de hoje? Oi, professor. Dos textos de hoje, depois que eu fui me tocar que era um específico, eu acabei lendo do Gluckman. Mas eu posso comentar sobre ele. Não perdeu nada, então, porque o Gluckman é ótimo. Mas tudo bem, então. Depois você põe. Ana, e você, Ana? O que você achou do texto? Professor, eu confesso que meu inglês ele tá falho, mas eu gostei. Teve algumas partes que me captaram assim, e aí eu não sei se eu li certo, né? Porque como eu falei, eu achei que, mas eu li. E aí, enfim, eu achei legal quando ele fala que os filósofos políticos não servem para analisar, né? Enfim, as sociedades que ele pegou para ser analisado. Assim. E eu gostei do jeito que ele dividiu o texto, na verdade eu achei bem bom de ler, porque para mim ficou melhor, ficou bem divididinho e todas as explicações do que é o grupo A e, enfim, o grupo B, me trouxe uma clareza melhor das coisas, assim, de como funciona. Inclusive do texto anterior, né, que eu tinha ficado bem confusa, parece que deu uma esclarecida, assim. Tá bom, vamos ver. E você, Daniel? Legal o texto. Li no espanhol, né? Tive alguma dificuldade. E marcou isso, né? A sociedade do tipo A e do tipo B, né? Tem uma que é mais estatizada, né? Pelo menos que eu entendi. Mais organizada, e a outra que não teria esse controle. O que mais interessante foi sociedades maiores, sociedades menores, mais populosas, menos populosas. Bem interessante conhecer essas coisas. Legal. E você, Gabriel? Gabriel Batista. Como é que eu diferencio vocês? Vou chamar um de Gabriel e o outro de Gabriel Fabrício. Não sei. O que vocês acham? Vocês ficam incomodados? Não, professor, eu tô acostumado já. É? Então tá bom. Gabriel. Gabriel B. O que você achou do texto? Bom, e você, Fabrício? Bom, no modo geral, eu gostei do texto. Eu achei que foi um texto bem didático até. Eu gostei da forma que ele divide em grupos A e B, né? As sociedades. E eu gostei também da parte, acho que foi a que mais me chamou a atenção, que ele descreve o uso da força. Ele diferencia entre esses dois grupos, né? O grupo A e o grupo B. E quando ele fala da parte de colonização, se não me engano, que ele fala da relação do chefe, que seria, no caso, meio que uma autoridade, né? E a relação dele com a colonização europeia. Achei bem interessante esse ponto. Tá bom. Henrique, você, Henrique? Eu achei interessante também isso que foi dito pelo colega, das formas de ação na colonização, né? E eu achei interessante que a questão de lado A e grupo A e grupo B pareceu, tipo, me lembrou o texto do Nietzsche, que ele fala de grupos não tão distantes e que dividem algumas coisas. Enfim, achei o texto interessante. Tá bom. E você, Luísa? Professora, eu não li o texto, infelizmente. Não se preocupe, não. Marina, e você, Marina? Então, eu juro que eu li, mas eu não entendi quase nada. Sendo bem honesta, assim, eu tentei entender, tipo,
o que ele estava querendo dizer nas coisas que falava. Não é porque eu não sei inglês nem espanhol, foi porque eu não conseguia entender a maneira dele explicar as coisas, entendeu? Mas, do que eu entendi, ele fez meio que um resumo sobre alguns territórios que tem no continente africano. E aí ele falou sobre os detalhes de algumas das divisões das tribos ou dos povos que existiam lá e sobre o que o livro ia tratar, assim, mais ou menos, mas não sei se eu entendi muito bem, na verdade. Tá bom, a gente vai voltar, não se preocupe não. Nicole, e você, Nicole? Professor, eu confesso que eu comecei a ler e não terminei. E aí eu parei na parte que ele fala sobre as distinções das tribos, né? Por mais que tenha algumas longe uma da outra, tem pequenos detalhes distintos e algumas características parecidas. Mas eu não terminei de ler. Tá bom. E você, Rafael? Professor, infelizmente também não tive tempo de ler. Espero fazê-lo depois da aula. Tá bom. E você, Renan? Eu não consegui, professor, ler ele todo. Eu dei início, mas estava com os problemas pessoais. Eu confesso que eu não consegui me estender, mas eu achei atrativo o começo dele. Eu pretendo lê-lo, sim. Uhum. E você, Tamires? Professor, eu também não terminei, mas eu gostei muito até onde eu li, eu achei muito descritivo, eu concordo com o que a Ana e eu acho que o Gabriel Fabrício disseram, eu achei bem fácil de compreender e eles dão tantas características que me deu vontade de fazer uma tabela comparativa no final, mas eu achei bem legal, achei bem interessante. Foi o primeiro texto desse gênero de descrever comunidades que eu gostei, de fato. Por que, Tamires? Você não gostou das... Você é da antropologia, Tamires? Sim, eu acho mais porque eu acredito que as outras leituras que eu fiz foram mais maçantes, e essa eu achei mais dinâmica. Entendi. Ah, e eu liguei a câmera para você não sentir sozinho, tudo bem? Eu acho ótimo. Pena que é só você. Quarto, parece que eu estou falando com... Parece que eu estou fazendo terapia, né? Eu conheço o sentimento. E você, Bruna, o que você achou do texto? Oi, professor, você me escuta? Estou te escutando muito bem. Beleza. Então, eu gostei bastante do texto, assim. Eu achei que ele ia ser complicado de ler, porque em inglês da década de 30, 40, que é esse texto, é um pouco enfadonho, não sei se é essa palavra. Mas eu gostei bastante, eu gostei mais do que os Nuer, porque o Evans Pritchard, ele consegue fazer junto com Fontes, não é o nome dele? Ele consegue fazer um aparato muito grande, assim, de como funciona, e eu fiz até umas anotações, assim, porque eu achei bem metodológico o texto. Quando ele fala sobre o porquê deles terem feito e o porquê deles terem escrito esse texto e o que eles estavam buscando, eu achei que tem uma coisa metodológica muito forte, muito bacana, assim. Eu gosto de texto de antropologia que que para além de fazer a descrição etnográfica, faz esse lugar metodológico também, né, de como é que foi feito. Uma coisa que eu achei muito interessante foi a divisão que eles fizeram entre o grupo A e o grupo B. Inclusive respondendo a pergunta que você fez na última aula. Achei isso muito interessante. Que foi o que fazer quando um grupo não tem uma organização política. Como que você analisa a estrutura política quando você não tem uma organização política, né? E eu achei que eles responderam essa questão, assim, ao longo do texto. E também, como a Tamiris colocou, assim, tinha muitos exemplos
e eles iam muito a fundo, assim, então uma descrição que, apesar de ser condensada, ela é uma descrição satisfatória, assim, das organizações políticas, né? Dos povos que eles estão falando. Achei muito interessante também o fato de que eles colocaram que a descrição etnográfica não necessariamente serve à estrutura colonial. Em algum momento do texto eles colocaram isso, não sei em que parte foi, mas que eles falaram que eles estão sendo fiel ao que eles viram durante a etnografia. Eu achei isso muito interessante, porque em outros momentos dos escritos do Evans Pritchard, eu sei que ele coloca muita coisa falando, olha, isso aqui faz parte de uma coisa do governo colonial e tal. E em algum momento desse texto eles colocam que, na verdade, eles estão sendo muito fiéis, assim, ao que eles estão pesquisando a partir das etnografias. Acho que é isso, professor. Mas eu não consegui terminar de ler, não. Eu parei, acho que na metade, ou li uns 70% assim, do texto. Não li tudo, não. Tá bom. Então, vamos começar com esse caráter metodológico. Mas, antes de começar um caráter metodológico, vamos falar para que serve esse texto. Vou reformular. Qual é o objetivo desse texto? Explicar os princípios mais gerais da política africana? Você acha? O que vocês acham disso? Eles colocaram... Eles escreveram, assim, com as palavras deles, eles colocaram como sendo uma tentativa de fazer um livro referência, né? Para os antropólogos. E justamente isso que a Tamiris colocou, assim, de alguns princípios gerais que, apesar de diversificarem de um povo para outro, assim, eles têm alguns princípios que são parecidos e que dá para nomear conceitualmente, digamos assim, né? Então, acho que esse foi o objetivo. Não, tudo bem. Esse é o objetivo do livro, mas o objetivo do texto? Nossa, mesmo, não tinha... não tinha me atentado para essa diferença. E aí, o que vocês acham? Para que serve um texto? Essa é uma pergunta aparente banal, mas ela não é. Ela é uma pergunta que vocês têm que ter em mente toda vez que vocês forem ler um texto. Para que serve esse texto? Para mostrar, voltado à política, os princípios de certa cultura. Né? No caso, essas culturas, né, que ele falou. Acho que é isso. Não, tudo bem. Eu concordo com você que o texto faz isso. Ele fala de alguns princípios. A gente pode até voltar nos princípios para a gente ver exatamente o que ele está falando, né? Mas você não respondeu para mim, Nicole. Qual é o objetivo do texto? Porque você não concorda comigo que existe uma diferença entre o que você faz e qual é o seu objetivo? Acho que o texto diferencia bastante, né, quais são as diferentes culturas, né, e como se contrasta. Eu concordo com você, Daniel, que o texto faz isso, mas esse é o objetivo dele? A Marina está com a mão levantada. Marina. Então, talvez, só pensando alto aqui, não estou dizendo que eu sei a resposta, mas pode ser meio parecido com o texto que a gente leu na semana passada também, que era para ter que exercer um poder político nessas regiões que eles analisaram, justamente por ser uma época de colonização e que alguns países viriam a tentar a independência também, e uma maneira de meio que controlar, exercer algum poder sobre essas regiões no final. Não, tudo bem. Eu até concordo com você que o que você mencionou aí tem muito a ver com o papel da antropologia na administração colonial. Apesar de ele fazer essa distinção entre, vamos dizer assim,
administração colonial, etnografia e ciência, a gente percebe que em vários momentos do texto ele está conversando com a administração colonial. Por exemplo, quando lá no final, ele vai dizer o seguinte, que a administração colonial é um problema porque ela não tem, vamos dizer assim, a autoridade ritual que tem os chefes, né? Gabriel, Fabrício. Professor, eu acho que o objetivo foi desenvolver um estudo comparativo entre esses dois grupos que eles dividem, né, A e B. O texto todo é falando contrastes dentro desses dois grupos e como as características deles, no que eles diferem, no que eles são semelhantes. E pelo menos o que parece para mim é que eles estão tentando desenvolver um estudo comparativo entre sistemas políticos diferentes. Não, tudo bem, eu concordo que eles estão fazendo isso, e esse é, em parte, o objetivo do texto. Mas esse é o objetivo da introdução? Bruna? Professor, algumas coisas que eu esqueci de dizer quando eu estava falando sobre. Eu achei muito interessante a discussão que eles fazem sobre a diferença entre filosofia, política e o que eles estão fazendo enquanto estudo etnográfico. Assim, eu não sei se isso se correlaciona com o objetivo deles também, porque eu achei que, de certa maneira, passa por aí. Que quando está falando sobre antropologia política e sobre sistemas políticos, dentro da antropologia você precisa fazer uma distinção que é diferente de uma interpretação filosófica. Não sei se passa por aí, mas eu achei isso muito interessante deles terem colocado, assim, queria lembrar disso. Não estou respondendo sua pergunta, eu só lembrei disso e eu não queria deixar passar. Tá legal, depois ele cobra que a gente volta a essa questão, que é uma questão importante. Tá bom. Tá bom, gente, olha. O objetivo desse texto é muito mais simples. O objetivo desse texto é fazer uma introdução a essa coletânea. Eu sei que pode parecer banal, mas não é. O que tem numa... Então, se a gente concorda que o objetivo é fazer uma introdução, o que tem que ter numa introdução como essa? Um resumo do que vai ser falado no decorrer do livro. Ok. Vocês acham que tem um resumo? Mais ou menos. Eu acho que tem até. E também algumas coisas que vão recobrar no final do livro, né? Nas conclusões. Para fechar, né? O pensamento. E depois do estudo, que você tem uma impressão antes do estudo e uma outra depois. Para dar uma introdução do assunto. Assim. Vocês concordam com isso? A gente pode concordar que não tem muito bem um resumo? O que vocês acham? Ele vai falar assim, o primeiro texto fala disso, o segundo texto fala daquilo, o terceiro texto fala daquilo. Vocês concordam comigo? Ana? Professor, eu ia falar que eu achei que foi uma introdução que, na verdade, foi um texto muito mais do que uma introdução. Essa foi a minha sensação, assim. Por quê, Ana? Porque eu acho que justamente talvez pela falta dessa... Como é que eu posso dizer? Desse resumo e mais um aprofundamento de várias questões que ele colocou. Talvez não um aprofundamento, né? Mas, assim, ele dissertou sobre vários pontos. O que não é muito comum, ao meu ver, numa introdução, assim, de cara, né? Por que você acha, Ana? Porque eu acho que... Por que você acha que isso não é muito comum nas introduções? De textos acadêmicos? Pelo que eu vejo, assim, eu não... Enfim, eu nunca vi mesmo, acho que nunca, ou pelo menos não que eu tenha prestado atenção, uma introdução desse tipo, onde ele já coloca vários pontos, uma introdução com muitos tópicos, né? Eu senti isso. Teve muitos tópicos, ele falou sobre várias coisas, ele comparou várias coisas, então, não sei, eu não senti. Pelo menos pelo meu próprio
Ainda mais por ser um livro, né? Tá. Enfim. Eu estou perguntando isso para você, Ana, porque você tocou num ponto super importante, que é que você percebeu uma diferença, mas você não conseguiu elaborar essa diferença em palavras. Eu acho que a sua intuição está correta e eu queria partir daí. Bom, esse texto é um texto, esse é de fato, um trabalho muito particular. Por que ele é muito particular? Porque, primeiro, todos eles fazem parte de uma mesma escola de antropologia. São todos estruturais funcionalistas herdeiros de Radcliffe Brown. E de Malinowski também. Então, existe uma certa homogeneidade dos pressupostos teóricos, metodológicos que estão envolvidos em todos esses estudos. Alguém tinha mencionado isso. Tinha gostado muito desse caráter metodológico do texto. Então, a primeira coisa é que só é possível fazer um apanhado geral desse tipo se os textos que você está apresentando têm neles uma certa homogeneidade. Teórico-metodológico. Você não consegue fazer um apanhado teórico-metodológico desse tipo. Você pode fazer de outros tipos. Então, assim, as introduções, elas, no geral, tem vários tipos. Você pode fazer vários tipos de introdução, mas, enfim, alguma coisa semelhante. Tem um conjunto, uma coletânea de textos, e você vai tentar dar uma visão geral desses textos. Pode ser de várias maneiras. A maneira que eles fazem é uma maneira muito interessante, que vocês já mencionaram, dividir em grupo A e grupo B, que corresponde, na verdade, a sociedades com Estado, grupo A, e sociedades sem Estado, grupo B. Sem administração, etc. Eles estão falando o quê? De sistemas políticos. Eles estão falando de função do sistema político. Eles estão falando de... Depois a gente vai voltar ao texto e ver exatamente tudo que eles estão falando, né? Eles estão falando da questão dos interesses individuais e dos... Então, eles enquadraram todos aqueles textos em algumas, vamos dizer assim, chaves teóricas que estão todas relacionadas com o estrutural funcionalismo, mas na sua maioria. E, a partir daí, eles dão uma visão geral do coisa. O que lhes permite, inclusive, fazer algumas generalizações. E isso é importante fazer essa relação, por quê? Porque o objetivo do estrutural funcionalismo era justamente ser capaz de fazer generalizações. A questão é a seguinte, imagina que você tem um texto como o de Malinowski, lá sobre o Kula. A pergunta é, o que você faz a partir daquilo? É uma descrição extremamente detalhada de um grande ritual. A gente pode concordar que é uma descrição maravilhosa. Mas como você parte do trabalho de Malinowski e generaliza para esse conjunto de sociedades colonizadas? Como você faz isso? O primeiro passo é que você tem que criar entre sociedades diferentes fatos comparáveis. E essa é a ideia. Você vai dividir as sociedades em sistemas e você pode comparar esses sistemas. Existem sistemas de parentesco, você pode comparar. Sistema religioso, você pode comparar. Sistema político, você pode comparar. Na medida que você divide a sociedade assim, e você, vamos dizer assim, extrai a ideia de sistema político, de cara você se depara com um problema.
Qual é o problema? Em que algumas dessas sociedades não apresentam sistemas políticos que são reconhecidos no nosso modelo, na nossa mentalidade. Por que não são reconhecidos? Porque eles não têm Estado. Tudo bem? E daí você faz o quê? Aí você divide, então... Mas isso te possibilita uma tipologia de sociedade. Ou seja, você pode criar uma tipologia entre sociedades diferentes. Então, você vai falar assim, sociedades que têm um Estado, não é? Na verdade, ele faz uma tipologia de 3 tipos de sociedades diferentes. Vocês separaram isso? Primeiro, sociedades com Estado. Embora o Estado seja, em alguma medida, bem diferente do que a gente entende por Estado. Mas é, de alguma maneira, reconhecível. Inclusive, quando ele está falando sobre... quando o texto está falando sobre... perdi a linha do raciocínio. Então, vou voltar um passo. São 3 tipos de sociedade. Uma é a sociedade com o Estado, no qual, inclusive, se vocês forem reparar, a maneira como eles analisam tem muito, ou está muito perto da ideia que a própria ciência política faz disso. Depois a gente concorda com... Depois a gente vai discutir isso aí. Eu vou até perguntar... Essa vai ser a minha próxima pergunta para vocês. O segundo tipo de Estado é o Estado... Esse tipo de Estado tem uma organização. Né? A sociedade com o Estado tem uma organização. Ela pode ser diferente da nossa. Podem ter divisão de poderes, podem ter... mas eles enxergam nessas sociedades coisas semelhantes àqueles que tem na teoria política. Por exemplo, a ideia de pesos e contrapesos, checks and balances. Então, quer dizer, o poder do rei está contrabalançado pelo quê? Pela autonomia dos chefes locais. Ou, vamos dizer assim, pelos o outro corpo de funcionários, a gente pode chamar assim. Ou ainda pelas suas obrigações tradicionais, que estão ligadas ao ritual. Então, tem um sistema aí de relações que oferece freios ao poder o que não significa que o soberano não tenha tentado, em algum momento, ser tirânico. E é engraçado porque eles vão mencionar que quando isso acontece, você tem uma revolta, mas essa revolta não é para mudar o sistema. Essa revolta é para mudar o soberano e continuar o sistema ou recuperar o sistema do modo de vista mais tradicional, digamos assim. Ok. O segundo tipo de sociedade é um tipo de sociedade sem Estado, que tem uma configuração grande, maior, né? Como os NUA, são 43 mil pessoas. São sociedades que se espalham por um certo espaço maior, se reconhecem como uma unidade, mas não têm um Estado. E, portanto, nesse caso, ele faz uma distinção importante entre parentesco e linhagem, vocês separaram isso, e por parentesco eles se referem aos parentes próximos, cognáticos, ou seja, da mãe e do pai, né, masculinos e femininos, a linha materna e paterna, e linhagens, que aí é só pela linha materna ou só pela linha paterna. E a linhagem, nesse caso, proporciona um sistema de segmentação que se equilibra, como nos NUA, que mantém, vamos dizer assim, a coisa. Depois eles vão falar de sociedades pequenas, que eles não trabalham no texto, que tem feita montada por poucas pessoas, que
que tem onde o parentesco revela ou estuda ossatura social. Ou seja, num caso é a administração do Estado, no outro caso é a linhagem, no terceiro caso é o próprio parentesco. Note-se que nesse terceiro caso não tem nenhum exemplo no texto. Só tem dos dois primeiros, né? Do grupo A e do grupo B, que são Estado e linhagens. Gabriel. Professor, eu ainda estou achando meio confuso essa questão de parentesco com linhagem. Porque quando eu li o texto, eu também fiquei confuso, eu até ia te perguntar, mas acabei esquecendo. Bom, então vamos lá. O que ele confundiu? Porque eu não tinha essa distinção clara na minha cabeça, de que parentesco é diferente de linhagem. Para mim é... Pois é, tô confuso. Pois é, o que eles estão fazendo é que eles estão dizendo que no âmbito do livro eles estão fazendo essa distinção. Entendeu? Entendi. Daí, no caso, a linhagem seria o dos Nuer, né? Linhagens são os grupos de descendência, de linhagem agnáticos, ou masculino ou feminino. Beleza. O grupo de parentesco eles estão chamando a família nuclear. Daí o que dá para entender na leitura do texto é que é como se a linhagem tivesse um peso muito mais forte do que o parentesco, para dar meio que uma sensação de unidade à sociedade, né? O funcionalismo britânico ele tem uma ideia de parentesco muito atomista. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu botar aqui. Eu vou botar aqui para vocês o whiteboard. Tá. Então, aqui estamos no whiteboard. Todos vocês podem editar o whiteboard, tá? Então, olha aqui, ó. Vocês sabem a linguagem, não é que a gente fala isso? Os sinais de parentesco, não sabem? Sabe o que significa o triângulo? Eu sabia, mas eu me esqueci. E a bolinha? Não? O triângulo é o homem. Eu acho, isso que eu ia falar, triângulo é o homem e a bolinha é a mulher, e essas linhas, assim, são o relacionamento entre eles, né? O relacionamento que gera um filho, né? Ou uma filha. Enfim. Ok. O ponto é o seguinte. Eles... por que eu não posso display o content da apresentação? Então, o que acontece? O que significa linhagens? Bom, primeiro de tudo, esse aqui é o átomo do parentesco para o Radcliffe Brown. Vou botar aqui RB, tá? Que é o quê? No fundo é o quê? É uma representação da família nuclear, que é a família tradicional anglo-saxã. Pai, mãe, filho. Quando você tem uma coisa assim, você tem um rachuriado, isso geralmente significa, pode significar que ele está morto, mas geralmente significa que esse aqui é o ego. O que significa que você vai na hora que você vai descrever coisa, você descreve a partir do ego, ok? Tá caindo, gente, por isso que eu não tô... Então eu vou tentar apressar o meu coisa. Esse é o Radcliffe Brown. Então, já para o Levi-Strauss, o átomo de parentesco é outro, é esse aqui, ó.
o homem, a mulher. Ó, o casamento pode ser assim, essa seta embaixo, pode ser essa aqui também. Ó. Os dois são você tem um igual no meio, né? O meio igual aqui não está muito igual, mas vocês percebem a diferença? Isso é uma estrutura poligâmica? Não entendi. Não, acho que eles são irmãos ali em cima, né? Exatamente. Mas aí, professor, quando você está falando de relação de irmãos, você não coloca uma outro tipo de linha? Não, Não? Eu achei que fosse. depende. Que tipo de linha você acha que deveria colocar? Eu achei que fosse um sinal de igual. Não, o sinal de igual é casamento. Entendi. É o contrário, tá vendo? Deixa eu tentar botar mais uma vez o whiteboard aqui. Tá. Esse aqui embaixo é o casamento. Ó, deixa eu ajeitar aqui. Ah, tá. Ó, isso aqui, peraí. Isso aqui pode ser também assim, ó. O que eu fiz aqui, hein? Nossa. Eu não sei mexer com esse negócio. Vocês estão vendo aqui, não parece uma coisa meio Star Trek? Tá, então vou ter que desenhar de novo. Ó. Isso aqui tá vendo como o coisa está por cima? Quando a linha está por cima, significa... Ai, que desânimo. Entendi. Significa então que eles são irmãos, consanguíneos, assim. Exatamente. Quando a linha está por baixo, significa que eles são casados. É como se a linhagem continuasse para cima, né? Ah, como assim? É como se ela continuasse para cima, ela só não está representada no desenho. Peraí. Isso. Mas aqui tem uma coisa mais importante, que é o seguinte, que no primeiro caso, no Radcliffe Brown, o parentesco, ele é o quê? Ele é a família nuclear. No caso de Levi-Strauss, é a relação de aliança. O que acontece aqui? Vamos supor que isso aqui seja parte linear, tá? Significa o seguinte, só são parentes os filhos, os pais... o filho só é parente do pai, ele não é parente da mãe. Ele pertence à linhagem do pai, não à linhagem da mãe. Entendi. Mas pode ter ao contrário também, né? Pode, quer ver? Vamos ver aqui, ó. Pode ser também... Ai, caramba. Eu acho que não tem nenhum coisa de desenho aqui. Deixa eu ver se é só Deixa eu ver se é só o coisa que está dando problema ou se tudo está dando problema. Professor, eu estou usando o caderno, não deu problema não. Eu acho que é esse aplicativo aí. Que caderno? O caderno do... Aquele de notas lá, que você abriu. Ah, legal. Boa ideia. Vamos usar o caderno de notas? Deixa eu entrar aqui. Teams. Tá. Então, aqui estamos. Já cheguei. Vou botar aqui no espaço de colaboração, tá? Tá, então eu vou deletar. Ou não? Será que eu também nunca mexi nisso aqui. Será que eu posso inserir uma nova página? Nova página, pronto. Então, vou botar sem aula sobre parentesco. Aonde aqui está agora?
Não, eu vou compartilhar com vocês. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Sim, dá para ver. Tá um pouco Aqui, ó. pequeno só, professor, mas dá para ver. Tá, deixa eu aumentar, então. Como é que eu faço para aumentar isso aqui, hein? Alguém tem alguma ideia? É só desenhar maior, professor. Você vai desenhar? Vou. Olha aqui, ó. Estão vendo? Sim. Sim. Esse aqui é o átomo do parentesco para o Radcliffe Brown, ok? Então, aqui a gente pode botar aqui Radcliffe Brown. Esse aqui já é o átomo de parentesco para o Levi-Strauss. Lembra? Não foi aqui, foi na outra aula, né? Tá. Professor, Diga. isso tem a ver com o que o Levi-Strauss fala sobre a dádiva? Porque eu estou fazendo com você teoria da dádiva nesse semestre. Aí, se não me engano, ele falou algo sobre que o homem dá a irmã em troca de uma outra mulher para se casar, algo parecido. É exatamente isso. Eu tenho uma dúvida, professor. Você, naquela outra representação que você fez do Radcliffe Brown, você tinha rachurado o triângulo de baixo, o filho. E eu não entendi qual é a diferença dele vazado e dele rachurado. Quando eu falo assim que esse aqui é o ele está rachurado, sim, significa o seguinte, que esse aqui é o ego. Ah, tá. Ou seja, o que significa? Significa que eu vou examinar o sistema de parentesco a partir dessa posição aqui. Entendi. Então, tudo que você vai fazer, por exemplo, para falar da relação com as outras formas do parentesco, é tudo com relação a esse. Exatamente. Entendi. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero saber qual é a nomenclatura do pai, da mãe, do tio materno, do tio paterno, aí vai, né? Eu vou fazer com relação a ego. Eu não posso fazer vamos dizer assim, eu não consigo fazer uma nomenclatura que é uma nomenclatura sem... como é que eu digo? Universal? Não, por exemplo, o pai, vou pegar a Bruna como exemplo, tá? O pai e a mãe da Bruna só são pai e mãe do ponto de vista da Bruna e dos irmãos dela. Entendi. Aí esse seria o ego. Esse seria o ego. Por exemplo, Entendi. nesse caso, o ego é a Bruna. Entendi. Entendeu? O que significa aqui, ó? Isso aqui, no fundo, é o quê? Isso aqui eu não consigo aumentar, não, né? Eu não tô vendo nada que muda tamanho de fonte, né, professor? Achei, ó. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a família nuclear. Aqui é o quê? Aqui é a questão, o que está em jogo aqui é a questão da aliança. Vê se isso faz sentido para vocês. Quando você está falando de aliança, o que está em jogo aqui, o que está em jogo na questão da aliança é o quê? Deixa de ser, vamos dizer assim, a família nuclear. Deixa de ser o pai, mãe,
pai, mãe, filho, o que a gente entende por família, né? E passa a ser o quê? A relação entre grupos de parentesco diferentes. Ficou melhor para ver? O nome ainda está muito... Dá para ver, professor. Tá. Então, o Levi-Strauss, ele tem a ver com aliança, que tem a ver com o quê? Desculpa, o que você falou? Relação? Relação tá. entre aí não são necessariamente linhagens, mas grupos de parentescos diferentes. Tá. Obrigada. Todo mundo quer aí? Sim, sim. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando eles estão... Qual é a distinção que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o seguinte. Eles estão dizendo o seguinte, olha, que kinship é isso aqui, ó. Tá certo? Já linhagens é o quê? É aqui, ó. Ou seja, linhagem é o quê? É a relação do ego com o pai e os parentes de ego por linha paterna, o que inclui inclusive as tias. As tias, no caso, as irmãs do pai. As irmãs do pai. Vou fazer aqui um outro exemplo aqui embaixo. É porque eu acho que não tem mais espaço aqui. Mas... Puxa vida. Olha aqui, ó. Vou dar um outro exemplo, tá? Olha aqui, ó. Pera. Vou dar outro exemplo aqui, ó. Ego. Nesse caso, gente, não, peraí, errei. Tanto faz o mesmo raciocínio vale tanto para sociedades patrilineares como matrilineares, apesar de elas serem, em alguns sentidos, bem diferentes. Mas, estruturalmente, elas não são, pelo menos nesse ponto, né? Bom, claro que vocês estão muito desanimados com o meu desenho. Tá ótimo, professor. Eu não vou ser um Picasso tão cedo. Aliás, vocês sabiam que o Picasso tinha um treinamento de clássico? Não. É. Tá, então olha só. Temos aqui ego, tá bom? Vamos fazer Uhum. Então, essa aqui é uma sociedade patrilinear, tá certo? Então, veja aqui, ó. Não, peraí, vou fazer uma outra coisa aqui que eu... Já vai ficar claro por que eu estou mudando, tá? Não, errei, peraí. Aqui vou facilitar a vida. Aqui tem um casamento, mas eu só vou colocar uma linha de descendência, tá?
Vocês vão ver já por que é isso. Então, veja bem. Todos esses aqui, todos os parentes, se for uma descendência patrilinear, todos os parentes, por lado de pai, pertencem à mesma linhagem. Então, todos esses aqui pertencem à mesma linhagem. Repare você que o primo cruzado, o que é o primo cruzado? Você chama de primo paralelo quando é aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é um primo paralelo de ego. Ego talvez nem chame, nem pense nessa nomenclatura. Isso é uma nomenclatura da antropologia. Por que ele é paralelo? Porque ele é filho da irmã da mãe. Vocês estão vendo? Sim. Esse aqui já é um primo cruzado. Ele é filho da irmã do pai. Esse aqui é um primo paralelo, é filho do irmão do pai. Então, qual é o ponto? Veja aqui, ó. O avô paterno faz parte, o pai faz parte, o irmão do pai faz parte, a irmã do pai faz parte, o filho do irmão do pai, mas não o filho da irmã do pai. Então, professor, para de contar a linhagem quando chega na última mulher, é? Não. Todas as mulheres, não é porque é mulher. Entendi. É porque ela não é parente do filho. Ela não é parente desse aqui, ó. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, se eu tivesse uma outra mulher ainda aqui, mas se ela fosse parente do filho, entraria na linhagem, é isso? Sim, se por exemplo você tiver aqui uma outra, não importa quantas mulheres você tenha. Por exemplo, olha, se tiver aqui mais uma outra irmã do pai, todas elas são da linhagem de Eva. E, tipo, se o tio dele tivesse uma filha, também seria da linhagem de Eva. Esse aqui, ó. O tio dele é esse aqui, tá vendo? Aqui, por exemplo, vamos mudar então. Vamos botar esse aqui como uma menina. Não muda nada. Aqui também é. Agora, todos os filhos das irmãs do pai pertencem a outras linhagens. Aí naquele texto do Lévi-Strauss, a Guerra de Ogival, ele fala sobre os casamentos com a prima cruzada. Por quê? Para resolver esse conflito de herança. Por quê? Por exemplo, o ego casaria com o filho dessa tia aqui. Porque não, por quê? Aí Por quê? você asseguraria que... Não. Por que a prima cruzada? Esse é o ponto básico. Porque ela não é do clã. Exatamente. Porque seja matrilinear ou seja patrilinear, a prima cruzada ela é sempre de outra linhagem. Peraí, professor, eu me confundi. Quem é a prima cruzada aí? A prima cruzada, ela é ou o pai, aqui está o pai, tá certo? Uhum. O filho do pai, o irmão do pai, o filho ou a filha do irmão do pai é prima paralela. Por quê? Ah, tá, entendi. No caso, a cruzada estaria fora da linhagem, né? Exatamente. Saquei. Pertence a outra linhagem. Uhum. Isso aqui complica quando você tem sistemas com a maneira mais simples são sistemas de duas linhagens, né? Ou clãs. Você tem existe diferença, mas nesse caso a gente pode
onde você tem, seja matrilinear, seja patrilinear, você tem de lado vamos dizer assim, clã A, clã B, e eles se cruzam, eles se casam entre si. Então, as mulheres do clã A casam com os homens do clã B. As mulheres do clã B casam com os homens do clã A. Mas você tem outros sistemas de troca. Você pode ter sistemas bem complexos, onde, por exemplo, você tem 3 clãs. As mulheres de A casam com B, as mulheres de B casam com C, as mulheres de C casam com A, por exemplo. A diferença é sistemas de troca generalizada e troca restrita. Essa troca, ela vale para os 2 sexos, né? Como assim? Porque, por exemplo, você disse que o homem troca a irmã pela mulher para casar. Uhum. A irmã dele não pode trocar ele por um cara para casar também, ou tô viajando? Pois é, essa é uma grande discussão. Do ponto de vista da teoria, é perfeitamente possível, ok? Uhum. Mas do ponto de vista da etnografia, sempre se coloca do ponto de vista masculino. Entendi. Então você pode pensar assimetricamente também, é possível. E aí tem várias outras coisas complexas. Vamos voltar ao texto? Posso sair daqui? Tá bom. Então, onde é que a gente estava mesmo? Professor, acho que... Peraí que eu tinha anotado. A última coisa que eu tinha anotado foi: o funcionalismo britânico tem uma ideia de parentesco muito atomista, e você parou para explicar isso. Exatamente. Então, quando ele está fazendo a distinção entre kingship e linhagens, o que ele está fazendo nessa distinção? Entre esse grupo aqui, vamos dizer assim, parentesco de convivência, né? Pai, mãe, filho, e, por outro lado, o grupo de descendência. Que aí você pode ter parentes muito mais distantes, mas que fazem parte da sua família, no qual você tem dívidas, você tem, enfim, você tem que defender quando vai para a guerra, por exemplo. Lembra? Sou da linhagem X, então ele também é da linhagem X. Então, se o outro da linhagem Y está brigando com ele, então eu preciso apoiá-lo na guerra, por exemplo. Tá. E isso acaba trazendo grandes questões. Tem uma outra questão que permeia esse texto aqui. Tem 2 questões, né? Aliás, 2 questões que eu quero mencionar. A primeira é a diferença entre administração colonial e ciência. Se isso, por um lado, tem a ver com a própria autoridade da antropologia, isso, por outro lado, tem a ver com o fato de dizer o seguinte: a gente não precisa dar resposta aos problemas da administração colonial. Não é esse o nosso papel. Ou seja, ele também autonomiza o trabalho dessas pessoas face às demandas dos administradores coloniais, que cá entre nós não devem ser poucas, né? E a gente pôde perceber várias vezes ao longo do texto quando ele fazia questões, né? Ele estava colocando questões para os administradores culturais, por exemplo, a política dos britânicos de procurar o chefe. Como você vai dizer uma sociedade que não tem chefe? Cria um curto-circuito, né? Por outro lado, você vai lá, pega essas sociedades, você vai lá, que elas têm chefe. O que você faz? O chefe, ele tem que... ele tem um problema. Por quê? Porque a sua autoridade está vinculada, primeiro, vamos dizer assim, a gente fez essa discussão, né? Nos termos de hoje, é uma linguagem tradicional. Então, ela está vinculada aos rituais, talvez a defesa do modo de vida, e aí vai, né? Os mitos, etc. E estava calcada também na violência, no uso que ele tinha da violência. Porém,
quando os britânicos eles vão lá e colonizam, invadem, submetem essas populações, eles retiram do chefe o quê? Paulatinamente, quer dizer, a violência atiram logo, né? Eles não podem, porque eles não podem fazer guerra contra a administração colonial. Então, tira logo o coisa. Mas, paulatinamente, vão tirando o quê também? Os mecanismos de justiça. E vão instalando o quê? As cortes coloniais, né? Os tribunais coloniais. Isso acaba sendo um problema para a legitimidade dos chefes. Mas eu proponho para a gente que a gente... sim, e a segunda coisa, eu falei, a ciência, era a questão colonial. Tinha mais uma coisa que eu queria... Esqueci. Já me lembro. Se me lembrar, retomo. Tá? Então, eu queria voltar. Primeiro, fazer aqui mostrar para vocês esse quadro aqui. Olha que quadro interessante. Não, vocês estão vendo? Vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo o livro do Hans Pritchard? Uhum. Sim. Vocês prestaram atenção nesse quadro? Sim, professor, era com ele que eu estava querendo dizer, que eles meio que dividiram os territórios de acordo com os povos que moravam neles. Você fala a administração colonial? Isso. Não. Professor, Diga. eu acho que tem até uma parte que eles falam de território e de sistema político, que os do grupo B não tinham território definido porque eles não tinham estado, ao contrário do grupo A. Isso. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é onde estão vamos dizer assim, os povos, né? Olha aqui, ó. O número 1 aqui é o Zulu. O do Zulu é do Gluckman, se eu não me engano. O 2 é o Gyato. Os Nuas são esse aqui, ó. E se não me engano, essa ordem aqui é a ordem dos capítulos do livro. Vamos ver? Ó. O primeiro é o Zulu, tá vendo? O segundo é o Gnato. O terceiro é o Bemba. Vamos ver. Terceiro, Bemba. Então, isso aqui é a ordem dos capítulos. Agora, aí vem uma questão que eles vocês acham que esse apanhado é suficiente para dar uma ideia geral de todos os sistemas africanos? O que vocês acham? Ideia geral, talvez, professor, mas uma ideia bem condensada, igual eu falei assim no início, porque apesar deles serem bem organizados nesse sentido, assim, de trazerem representações, eu até diria tipos ideais, assim, sabe? Dá pra gente ter uma noção, mas não dá conta de dar pormenores assim, não, eu penso. Eu concordo com você. Eu acho que nem essa noção geral tem como você pegar assim, você pega 8 povos num continente gigantesco e fala assim, as sociedades africanas são dessa forma. Só a quantidade de povos que existia aqui no Brasil, que é menor do que lá era muito maior do que 8 povos, mais de 100, muito mais. Verdade, então, é verdade. E ainda tem povos colonizados dentro dos estados africanos, ou seja, povos conquistados, né? Ou seja, um estado africano podia conter povos de outras origens ou de outras etnias. É verdade, eu concordo mais com o Alexandre agora, ele pontuou bem. Pois é, isso eu também estou de acordo, mas veja bem,
E aí a gente entra nos limites do método que eles estão propondo. Esse método é um método criado para ver semelhanças, para enfatizar semelhanças. Então, como é que você cria fatos comparáveis aqui? Você cria um sistema de abstrações, são os sistemas, sistema político, sistema tal, e cada povo, então, você pode, vamos dizer assim, utilizar esse sistema de abstrações. E na medida que você utiliza, então você reduz o quê? Você reduz um sistema político ao grupo A ou ao grupo B. Dentro do grupo A você pode ter variações, dentro do grupo B você pode ter variações também. E aí você faz o quê? Você compara, você faz abstrações e você compara essas abstrações. Tem um trecho aqui, logo na introdução, que ele vai dizer o seguinte, ó. Olha só, nós não queremos sugerir que os sistemas políticos, as sociedades que têm um alto grau de semelhança cultural geral são necessariamente do mesmo tipo. Pois é, tem essa questão, porque, na verdade, eu acho que o que eles tentam fazer é dar só uma pincelada, assim, para a gente poder saber como trabalhar, né? Sei lá. Não. É mais do que isso, Bruna. Eles estão querendo fazer uma teoria geral das... Eu acho que sim. Caiu. Caiu. Será que esse lance é o lance de homogeneização da cultura? Tipo, que todos os povos mais ou menos podem ser resumidos em culturas muito parecidas ou quase iguais? Eu não lembro, eu acho que tinha um cara que dizia isso, não tinha? Que tinha praticamente uma cultura só. Você diz? Seu microfone está mutado. Não, o meu Teams aqui caiu, então eu vou ouvir o que você falou. A Mariana estava falando, professor, que ela perguntou. Marina, desculpa. Ela estava falando sobre se é o caso de homogeneização da cultura. Eu entendi que ela estava falando de evolucionismo, não era isso, Marina? Era tipo evolucionismo, eu acho, mas eu não tenho certeza se realmente era um autor evolucionista, porque eu não sou da antropologia, então eu só lembro que eu escutei falar ou introdução ou teoria antropológica que tinha meio que uma teoria de que mais ou menos as culturas elas surgiam de um mesmo lugar e aí elas iam evoluindo, mas não, na verdade eu não estava focando nessa parte das culturas evoluírem, entre aspas, mas em que diziam que as culturas em qualquer lugar do mundo eram muito parecidas e você poderia encaixar elas no mesmo padrão, praticamente. Assim. Mas eu não tenho certeza se algum autor realmente disse isso, mas pelo que eu lembro, tinha alguma coisa parecida. Sim, os evolucionistas. Morgan, Taylor, Fraser e... Se bem que Fraser é um pouco diferente, ele tem uma pegada diferente. Mas olha só, esses são os evolucionistas. E depois a gente pode conversar sobre os evolucionistas num outro momento. Tem de fato... não, professor, pelo amor de Deus, achei que eu não ia ter que voltar nos evolucionistas, décimo semestre. Se vocês quiserem. Mas é porque eu acho um tormento ter que voltar, porque, assim, não que não seja necessário, sabe? Mas é incômodo, é desconfortável. Tá bom. Olha, por favor, eu não estou conseguindo compartilhar. Eu compartilho, ele cai. Para não cair, eu peço a vocês que vão à página, lá na introdução, peguem no comecinho da introdução, tá? Aí tem o número 1 ali, objetivo do livro. Número 2, um exemplo representativo das sociedades africanas. Acharam? Aí peguem o segundo parágrafo. Que assim, nós não queremos sugerir que os... bem feito. Obrigado.
Vamos lá no... Não, esse é o prefácio. É para baixo, né, professor? Peraí, deixa eu colocar É aqui. você, tá? Sim, sim, sim. É porque já estava aberto aqui, aí tá mais fácil. Inclusive, esse prefácio é do Radcliffe Brown, né? É um belo prefácio também, apesar das dificuldades dele. Pode ir mais para baixo. Mais para baixo? É. Aí vem a página mais para baixo. Beleza. Ok, mais para baixo. Aqui, ó. Mais para baixo ainda. Ó, pronto. Repara aqui, ó, que você colocou. Tem aqui, ó, de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Acharam? Começa assim. The structural similarities. Eu vou traduzir o texto, tá? As similaridades estruturais... não, peraí. Não, desculpa. Volta um pouquinho mais. Ali, a comparative study of political systems. Bota mais 3 linhas. Tá. Beleza. Então, olha só. Olha só. Um estudo comparativo dos sistemas políticos tem que estar no plano abstrato. Olha só que interessante. Onde os processos sociais são despidos do seu idioma cultural e são reduzidos a termos funcionais. Esse que é o ponto. Você só consegue fazer esse tipo de coisa se você faz uma abstração. Uma abstração. E essa abstração ela só é possível com uma teoria de fundo que seja homogênea, você pode dizer, paradigmática entre os autores do livro. Olha só, as similaridades estruturais que a disparidade das culturas esconde são expostas eu traduziria diferente. Assim, as similaridades estruturais que a disparidade das culturas esconde são expostas diante de todos. E as dissimilaridades estruturais são reveladas por detrás da uniformidade cultural. O que isso significa? Que você pode ter culturas que são semelhantes, mas, ao mesmo tempo, têm diferenças estruturais. Ô, professor, isso me faz pensar muito quando a gente está trabalhando com povos indígenas mesmo, porque o próprio termo indígenas não dá conta dessa diversidade, mas para você trabalhar com as demandas e as demandas sociais que são parecidas, você precisa partir de algum lugar, e talvez seja a partir dessa abstração, né? Então é basicamente isso. Você está criando fatos comparáveis. Agora, esse é o ponto. Será que faz sentido extirpar a cultura do sistema político? De forma alguma. Esse não é justamente o que fazem os cientistas políticos? É verdade, mas aí a gente, ainda bem que a gente é antropólogo, né, professor? Não precisa tirar uma coisa da outra. Ele fala assim, continuando, há evidentemente uma conexão intrínseca entre a cultura de um povo e a sua organização social. Peraí, alguém está falando, eu não estou ouvindo. Quem é que está falando? Não, eu tenho que discordar de que a ciência política retira a cultura e fala da política sem levar em conta outros elementos simbólicos em seus estudos, né? Por exemplo, vou citar um trabalho famoso, né, que é Coronelismo, Enxada e Voto, que foi escrito por Vitor Nunes Leal. É um trabalho da ciência política feito a partir de métodos que a gente pode chamar de antropológicos. Ele analisa o sistema representativo brasileiro a partir de sua estrutura agrária. Então, assim, são estudos e estudos, né? Tem a galera, o pessoal mais vinculado ao institucionalismo, que vai olhar somente para as instituições e realmente deixa escapar outros elementos simbólicos, né? Mas isso varia muito. A ciência política também é bem vasta.
Tá bom, Pedro, você vai, tudo bem. Mas eu quero que você me dê um outro exemplo do coronismo em chave de voto, porque isso não vale. Vou dizer por que não vale. Primeiro, que você tem razão, ele fez esse trabalho na cadeira de ciência política, inclusive foi professor de ciência política, mas o Vitor Leal, ele era um advogado, profissão, foi inclusive ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele é um cara que está fora da norma, acho eu. E você tem razão, esse é opinião de outras pessoas também, mas na minha opinião, talvez seja o melhor livro de sociologia brasileira. Eu não diria que ele é um livro de ciência política. Mas me dá outro exemplo. Tá bom, só um minutinho, professor, eu vou pensar aqui um pouquinho. Não, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos continuar essa discussão. Eu Ô, acho que ela vai ser uma professor, discussão importante mas, e vai enriquecer mas, algo. Fala, Bruna. mas ao mesmo tempo também eu fico pensando que eu não tenho como discordar ou concordar com você, porque eu não conheço bibliografia de ciência política suficiente, assim. Mas eu tendo a achar que todas as vezes que eu li sobre política que tinha considerando a questão cultural é porque a pessoa tinha uma outra formação também. Então, ou uma formação complementar em antropologia, ou uma formação complementar em sociologia, enfim. Até porque o método é diferente. Inclusive, é uma discussão que eles trazem nesse texto. O ponto é o seguinte, na ciência política o Pedro tem razão, ela está dividida por isso. Tem algumas abordagens que vão imaginar a cultura como irrelevante. E querem mostrar justamente que isso não tem coisa. Outras abordagens vão... eu posso... Pedro, como é que está o seu inglês, Pedro? Tá bom. Então, depois você me lembra que eu vou passar uns textos para você, depois você põe. Tem uma discussão, um livro famoso, que é um livro do Dahl, A Democracia e os Seus Críticos, que ele vai dizer o seguinte, olha, Eu conheço do Robert Dahl, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, tem gente que diz que isso não é importante e tal, eu já acho que isso é importante. Mas, aí a gente vai discutindo, tá? Você pode dizer, enfim, a sua obrigação nesse curso é me provar errado. Eu acho que a ciência política... Combinado. Combinado? Eu acho que a ciência política ela não tem bons instrumentos para lidar com a cultura. Ela muitas vezes ou deixa ela de lado ou afirma sua importância, mas transforma numa variável. Ou seja, a cultura é tudo aquilo que atrapalha, por exemplo, a racionalidade. Ou tudo aquilo que desvia, vamos dizer assim, desvia a análise e não permite, ou mostra que a racionalidade de algum evento político, o modelo não cabe porque tem um fenômeno cultural aqui. E tem algumas, como o Dvorsky, por exemplo, que vão tentar mostrar que isso não faz nenhum sentido. Ou, vamos dizer assim, que o que está em jogo não é isso, é um desenvolvimento econômico e um certo grau de renda per capita. Porque a partir de um certo grau de renda per capita, os países ficam democráticos e aí vai. Enfim, o que eu queria chamar a atenção de vocês era justamente para isso que eu já havia dito. Quer dizer, que você tem aqui um conjunto de abstrações. E eu acho que esse texto, ele critica a filosofia política, isso é uma coisa que a gente vai voltar depois, porque eu acho que a filosofia política é importante para pensar sistemas ou política, ou para antropologia política, mas não do tipo que eles estão colocando, que é o dever ser, né? Estamos dizendo o seguinte, que a ciência política ela está preocupada com o dever ser. Então, portanto, não, a filosofia política, desculpe, está preocupada com o dever ser. Então, portanto, isso não dá para ser aproveitado para a antropologia. Mas acho que essa discussão ela pode ser aprofundada. E eu percebi também uma grande...
eles começam a falar de variáveis. Então, por exemplo, qual a influência da demografia? Se sociedades com mais pessoas, com maior densidade demográfica, ela tem estado ou não tem estado? Eles vão dizer que é o contrário. Os dados mostram o contrário. E eles vão falar das teorias da conquista, vão falar assim, olha, o sistema político tem um balanço de forças, que é uma coisa que eu já tinha dito, vocês até mencionaram antes, que é, por exemplo, se as forças elas são que a força da tradição, já a força do soberano e por aí vai, dos funcionários que brigam com ou que vão aí vão a função da força organizada, né? As respostas diferentes da a conquista europeia, os valores místicos associados ao cargo público. E é interessante como, em vários momentos do texto, isso eu achei bem interessante, que é uma coisa que eu não vejo nos NUR, embora os Christian tenham, que é a incidência do interesse individual. Vocês separaram isso? Você reparou isso, João Pedro? Não, professor, não reparei. Em vários. Por quê? Porque em vários para nós a política tem a ver com o interesse individual e a ocupação de espaços. Em vários momentos aqui eles estão falando de interesses individuais. Por exemplo, para dizer quais são os interesses individuais dos povos africanos. Vamos ver se eu acho aqui. Olha aqui, ó, vamos na página. Você põe na página 13, por favor, Bruna. Professor, só para falar, qualquer coisa você pode solicitar o controle, que daí você mesmo mexe aqui no PDF. Não, eu sei, mas é que eu fico com medo de fazer isso e a coisa cair de novo. Professor, essa a página 13 do capítulo. Não, página 13, essa página 11, 12. 12, 13, tá. Aí, ó. Nesse coisa sublinhado. Ó, ali na segunda linha, a alternativa do governo é, muitas vezes, contraditória com a prática. Tanto governantes quanto governados atuam por seus interesses privados e infringem as regras da Constituição. Isso é uma coisa interessante também. Imaginar que falar de constituições de sociedades que não são não têm regras escritas. Claro que você pode entender isso como vamos dizer assim, um mecanismo de comparação, né? Mas esse texto ele é tão pautado pela questão da ciência, do plano abstrato e da comparação que fica difícil. Bom, vamos lá, então lá. Constituição como uma tradução. Olha, embora ela usualmente tenha uma forma calculada para manter em xeque qualquer tendência em direção ao despotismo absoluto. Nenhuma Constituição africana pode prevenir um governante de, às vezes, transformar-se em um tirano. Então, assim, eu acho que essa descrição que eles fazem, eles acabam usando muito fortemente um modelo das nossas sociedades.
e acabam pensando essas sociedades a partir desse modelo. Fez sentido para vocês? Sim. Professor, no próximo parágrafo, eles vão falar que nessas sociedades só tem uma teoria de governo. Isso me deixou meio em dúvida, assim, o que eles queriam falar com isso? Pois é, isso é uma coisa interessante, porque eles estão pensando que eles não têm uma teoria no sentido que nós temos uma teoria, mas eles têm uma justificativa para o governo, né? Por que que quem manda é fulano? Por que tal ritual é importante? Por que aquilo faz parte de um mundo que para eles é coerente. Sim, mas eu fico pensando, é a mesma coisa pra gente também. Tipo, você pensar em monarquia no Brasil não é muito viável. Pois é, mas aí você contrasta a monarquia com democracia, com despotismo, com tirania, com vários outros. A gente tem modelos diferentes. A gente pode dizer, quero sair do presidencialismo para o parlamentarismo. Eles estão dizendo aqui o seguinte, diferente. Eles estão dizendo o seguinte, você não tem vários modelos de formação, de estrutura política. O seguinte, nenhuma das sociedades vai inventar o parlamentarismo, inventou o parlamentarismo em oposição ao presidencialismo ou à monarquia, entendeu? Ou seja, a ideia é que quando você tem uma rebelião, o objetivo não é substituir, mudar o sistema político ou a estrutura social, usando aqui. O objetivo é mudar quem governa e manter a estrutura social. Sim. Isso eu quero fazer um parênteses para vocês, é o seguinte, Gluckman já vai mostrar que isso é diferente. O que ele vai dizer? O raciocínio dele é tão interessante, ele vai dizer o seguinte, olha, qualquer sociedade, ela tem momentos em que ela... Quer dizer, tem uma distinção, que é uma distinção que o estrutural funcionalismo faz entre, por um lado, estrutura social e, por outro lado, organização social. Vocês entendem a diferença? Sim. Então, qual é? Vamos lá. A estrutura social é como se fosse... quer dizer, eu acho, né? Seriam as instituições ideais. Né? É assim que funciona o nosso sistema de casamentos, o nosso sistema de clã. Então, e aí a ordem social seria como que as pessoas vivem a vida mesmo, tipo, a partir dessas estruturas. É isso? Olha, mais ou menos, mas a direção é essa mesmo. Primeiro, gente, as palavras aqui, elas fazem uma diferença enorme. Então, não é, como você falou, ideal. Por que não? Porque nós não estamos falando da estrutura do ponto de vista das pessoas que vivem nessa sociedade. Ou seja, você está dizendo que as sociedades elas têm uma idealização sobre como a sociedade deveria ser. A realidade da sociedade é outra. Tudo bem? E assim, o Durkheim já dizia que uma sociedade real, toda sociedade tem uma idealização sobre ela própria. E a sociedade real, e como as pessoas vivem no dia a dia, né? Uma sociedade real não é nenhuma nem outra, é as duas juntas. Opor a sociedade ideal a, entre aspas, sociedade real, aquilo que as pessoas de fato fazem, é opor abstrações. Por quê? Porque a prática, mesmo que ela viole o ideal, ela precisa do ideal para sobreviver. Fez sentido, Alexandre?
sei, mas fala um pouco mais. Pois é, mas outra coisa é o que faz o estrutural funcionalismo. O que eles vão dizer é que essa é a realidade subjacente. Ou seja, é uma abstração, mas não é uma idealização, do ponto de vista deles, claro. Fez sentido? Não entendi. Daniel. Por favor, qual é o autor que fala dessa questão do ideal, que ajuda o real? Durkheim. Durkheim. Dá uma olhada na conclusão das estruturas, não, das, meu Deus, das formas elementares da vida religiosa. Legal. Tá? Então, peraí, onde é que eu estava? Tá. Gente, vamos... Já são 8h44. Você já deve estar com sono. Eu vou parar a aula de hoje. Pronto.